Aí galera do Me Salva, vamos começar o nosso curso de circuitos aqui e para isso a gente vai dar uma revisada na lei de Ohm. Olha só, tá vendo esse circuito aqui? É um circuito bem básico. O que ele é composto? De um resistor R aqui, uma fonte de tensão V. E o que vai acontecer nesse circuito? Vai ter uma corrente aqui, correndo aqui nesse nosso circuito elétrico. Como é que é a relação matemática entre essas três variáveis aqui, V, I e R? Ela é dada pela lei de Ohm, que ela diz que a tensão V é igual a R vezes I. Olha aqui. A gente vai então dar uma olhada nessas três variáveis aqui para tentar entender o que cada uma delas significa, para poder entender o significado físico dessa relação aqui. Vamos começar então. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a corrente. Olha aqui, vamos imaginar que a gente tem, isso aqui é um pedaço de material condutor. O que é um material condutor? É um material que tem vários elétrons livres que podem se mover aqui dentro sem sentir muita influência das outras partículas. Como é que a gente define a corrente? A corrente I, ela vai ser dada pela variação da carga, ΔQ, num certo instante de tempo, ΔT. Se a gente pegar aqui ó, uma área desse material condutor, os elétrons vão estar passando por aqui e a definição da corrente vai ser quanta carga passa nessa seção num certo instante de tempo. A unidade da corrente, vamos lembrar que aqui, ó, a carga é dada em coulombs e o tempo é dado em segundos. A gente define essa unidade como amperes, que é a unidade da corrente, que a gente vai simbolizar por um A. O sentido da corrente não é o mesmo sentido que os elétrons se movem dentro do material. Na verdade, ele é o sentido oposto do sentido de movimentação dos elétrons. Então, nesse caso aqui desse material, a nossa corrente vai estar nesse sentido aqui, ó, apontando para lá. É como se fosse cargas positivas se movendo dentro do material. Se fossem cargas positivas em vez de negativas, elas estariam se movendo para esse lado aqui. Esse conceito de corrente é um conceito bem tranquilo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de tensão. Ele não é tão intuitivo assim quanto a corrente, mas vamos lembrar um pouquinho lá da eletrostática. O que acontece quando a gente tem duas placas carregadas aqui, ó, com cargas opostas? Essa aqui está com cargas positivas e essa placa aqui com cargas negativas. O que acontece? Vai ter um campo elétrico aqui, ó, entre essas placas, E o que vai acontecer se a gente pegar essa chave aqui e fechar ela? O que acontece? Os elétrons que estavam nessa placa negativa aqui vão se deslocar e chegar nessa placa positiva aqui. A nossa fonte de tensão é basicamente isso. Só que o que acontece? Quando os elétrons saem daqui e chegam aqui, existe uma reação química aqui dentro que vai transferir os elétrons dessa placa de volta para essa, mantendo assim um campo elétrico constante. E a tensão, que é igual ao campo elétrico vezes a distância, vai ser constante também. A gente pode representar essa nossa fonte de tensão por esse círculo aqui, com as polaridades mais e menos, que é como se fossem essas duas placas aqui carregadas. Olha só, vamos ver agora um pouquinho o conceito de resistência. O que é o nosso resistor? Lembra daquele pedaço de material condutor que a gente tinha lá quando a gente definiu a corrente? O que acontece? Aqui no nosso resistor a gente tem um material que também é condutor, mas não é tão bom condutor. O que acontece? Então a gente tem que levar em conta as outras partículas que estão dentro dele. Por exemplo, a gente tem aqui ó, os núcleos dos átomos, por exemplo, vão ter prótons, vão ter nêutrons grudados, vão ter outros elétrons juntos com o átomo aqui. E os nossos elétrons que vão se deslocar dentro dele, ó, imagina que isso aqui é um elétronzinho se deslocando. Ele vai sofrer interações com essas partículas, ele vai ser atraído por esses prótons aqui, ele pode sofrer colisões, ele pode ser repelido por outros elétrons, então ele não vai ter uma velocidade constante dentro do nosso material, ele vai sofrer acelerações e desacelerações. Então o que acontece? O resistor acaba sendo então um impedimento para a passagem dos elétrons. Eles vão passar, mas eles vão sofrer uma resistência, por isso que a gente chama de resistor. Essa resistência aqui, a gente dá a unidade de ohms, que é o cara que desenvolveu essa nossa lei matemática ali que a gente falou antes. Se a gente for fazer, então, a gente pode fazer uma analogia mecânica
da lei de Ohm aqui. Olha só, lembra lá da segunda lei de Newton que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração? A gente pode pensar que a força é como se fosse a causa do movimento, a aceleração a consequência. E a massa, ela vai ser um impedimento, porque pensa, quanto maior for a massa de um bloco que tu está tentando empurrar, mais difícil vai ser de tu gerar uma aceleração nele. A mesma coisa a gente pode pensar na nossa lei de Ohm, ó. O V é igual a R vezes I. O V vai ser a causa do movimento dos elétrons, dá para pensar assim. O I é a consequência, ou seja, a corrente que está sendo gerada. E a resistência, quanto maior for ela, mais difícil vai ser de tu gerar uma corrente I. Isso aí é uma analogia bem boa para tu pensar como é que vai funcionar dentro do material essa nossa lei de Ohm. Vamos dar uma voltada aqui então, ó, para o nosso circuitinho lá do início, agora que a gente já entendeu o que significa cada uma dessas variáveis. A gente tem essa fonte de tensão, essa resistência, e aqui tem uma corrente I no circuito. O que acontece? Ó, a gente sabe que V é igual a R vezes I. Essa é uma relação proporcional e linear. Por quê? Quanto maior for essa tensão da nossa fonte, maior vai ser a corrente que está passando pelo circuito. Quanto maior for a resistência, menor é a corrente. Olha só, o V é proporcional ao I. Graficamente, como é que a gente vai representar isso? É uma reta, olha aqui. Quanto maior o V, maior é o I. E quanto maior a resistência, menor vai ser a inclinação dessa reta. Por uma resistência menor, a corrente vai ser cada vez maior aqui. Tá vendo? Para finalizar, então, vamos falar um pouquinho sobre as unidades. Olha aqui. A nossa tensão, ela é dada em volts. A corrente, como a gente falou, é dada em amperes. E a resistência é dada em ohms. Essas são as 3 unidades fundamentais do nosso curso de eletricidade aqui, e vai ser sempre que a gente está interessado. Se a gente souber as tensões e as correntes que estão num circuito, a gente pode saber todo o resto que a gente quer, e assim a gente vai poder desenvolver os nossos circuitos e a nossa teoria baseado sempre nessa lei aqui. Era isso aí então, até a próxima.